O seu Código Aberto está no ar. Bom matar a saudade de você. Aqui estamos no nosso ponto de encontro aos sábados à tarde de novo, para a gente se ver, para a gente conversar um pouquinho, para a gente estudar a Palavra de Deus, se conhecer e, acima de tudo, sonhar com esse céu que temos durante toda essa temporada mostrado para você através da lei, sim, através da obediência. Por que não? Nós estamos aqui juntos com Jesus e o programa Código Aberto é esse espaço na programação da TV Novo Tempo para o jovem se aprofundar na Palavra de Deus. Como é que foi a tua semana? Como é que tem sido a graça na tua vida? Tem conseguido colocar em prática o que a gente tem estudado aqui? Cada programa a gente deixa a nossa emoção vir à tona, querido jovem, para você também experimentar essa graça, para você também cantar com a gente, louvar com a gente, estudar a Bíblia com a gente. E eu te pergunto, está curtindo a nossa página do Facebook? Olha o meu esforço, todo dia deixando ali uma mensagem para você. Você está acompanhando a gente, interagindo com você. Por quê? Porque a gente acredita que a televisão, a internet, a rádio são os veículos de comunicação fazendo do jovem um jovem mais perto de Jesus. E esse é o papel da Novo Tempo, levar esperança para todo mundo, especialmente para a nossa juventude. Eu já estou aqui com os nossos convidados especiais. É bom demais estar de novo aqui com a Moara. Tudo bem, Moara? Tudo bem. Agora eu vou te perguntar, namorado não brigou não depois da semana passada? Então, hoje eu vou ter que dar um beijo especial para ele, né, André? Ele levou tudo bem. na paz a brincadeira, falou que está acostumado, mas que já Está acostumado, mas não mudou de ideia ainda. Já vai providenciar algumas coisas. Tá bom, a gente fica feliz com isso, que vem a aliança, né? Pastor Marcelo, tudo certinho? Tudo tranquilo, tudo em paz. Bem-vindo a mais um programa Código Aberto. Acordadaço, pastor, vamos lá. Opa! Naquela momento. Adrenalina, tá bom, seguindo as pegadas interno do Jefferson. Tá bom, Jefferson. No esquema. Programa passado estava acordando, agora está acordadaço, né? Tô por aí, tô tranquilão, tranquilão. E vem uma semana nova pela frente. Uma semana nova. Deixa eu dar um beijo, mandar um beijo pra minha esposa, linda, maravilhosa. Você já fez isso várias vezes? Mas eu quero todo dia. Ela merece, né? Linda, maravilhosa, fez uma filha linda, beijo pras duas. Lindas. Beijo. Papai tá morrendo de saudade. Momento único. Estamos chegando perto do Dia dos Namorados, não estamos? Chegando perto dos namorados por aí. Essa semana, né? Essa semana. Então vai lá, Tati, vai lá. Então. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Um beijinho pro meu eterno namorado. Te amo, querido. Então eu vou ter que mandar um beijo pra minha namorada. Agora também. Começou. Abriu a porteira, a gente vai a boiada inteira. Vamos lá. Claro. Um beijo pra minha namorada, minha amiga, minha companheira. Razão de tudo, não tem aqui como ficar multiplicando seu significado pra mim. Te amo muito, viu, Cizinha? Beijo, tá? E pros meus filhinhos também, a Sarinha e o Danielzinho também, meus queridinhos. Papai ama muito vocês, viu? Tá bom, agora chegou a minha vez. Não, a gente fica feliz, né? Ellen, você sabe de tudo que a gente sente. A Thalicinha, Dia dos Namorados chegando, minha eterna namorada e acima de namorada e esposa, tudo, a minha melhor amiga. É bom demais ter você do meu lado, me conhecendo como só Deus conhece você também, né? Mulher é assim, né? Elas sabem o que nenhum telespectador sabe, né? Vamos lá, mas tem um casal mais do que nós mesmos. Muito mais, elas né? Leem a gente. Mas tem um casal que tem o privilégio de viver o Dia dos Namorados aqui com a gente. Então agora eu sei que o Douglas é tímido, eu sei que a Marcele está ali já, mas e aí? 7 anos de casado então? 7 anos de casado. E continuam namorados? 11 anos de 11 anos de namoro. Desde que estamos juntos, então aproveitar, né? Que eu sou o único que está com a esposa aqui do lado. Exatamente, olha, aproveita. Então, te amo, viu, meu amor? Ótimo estar esses 11 dias dos namorados juntos. Gente, assim eu choro. Amo muito. Continua. Tá com uma música de fundo aí pra gente nesse momento. Olha, que bênção. Querido jovem, é uma semana especial mesmo. Por quê? Por que não incluir na nossa vida espiritual a vida sentimental também? Você acha que Deus não está interessado em saber se o jovem está namorando, não está, casou, está feliz, problemas? Deus se envolve na nossa vida sentimental. Então, apenas para começar o Código Aberto de hoje, é um espacinho para a gente lembrar você. Deus se preocupa com a sua vida sentimental. Namore sim, mas namore com Jesus. Convida Jesus para o teu relacionamento. Se prepare que isso aqui não é felicidade artificial, não. A gente não estaria aqui se não estivesse feliz também com a família que Deus nos deu. Isso é um processo de convivência com o Pai do céu. Então, forte abraço para todos aí que estão nessa vida sentimental de escolhas ou de confirmação da escolha feita, como é o caso da gente aqui. Vamos orar? Tati, toda romântica, então aproveita e já faz uma oração para a gente.
Oremos. Obrigado, bom Pai, por mais um dia, o privilégio de podermos abrir a Tua palavra para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre Ti. Nos inspire, nos ensine e que Teu Santo Espírito paire sobre nós neste momento, sobre cada lar que está com a TV ligada, o computador ou talvez até o celular, nos assistindo, que possa nos dar inspiração e entendimento. Usa-nos, meu Pai, eu te peço por Jesus. Amém. 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 Obrigado, Tati. Eu já começo te dando um presentão, querido jovem. Alguns já sabem, mas sempre é bom lembrar, se você está pela primeira vez conhecendo esse programa, nesse formato jovem, mas para estudar a palavra de Deus, olha só o que eu vou oferecer para você nesse exato momento. Inteiramente grátis tem um estudo bíblico feito por os nossos jovens do programa Código Aberto. Você que entra no Face, você que participa, que deixa lá uma foto de um selfie teu, que compartilha a tua vida com a gente, você merece sim um estudo bíblico gratuito. É só entrar na nossa página que está aparecendo aí na tua televisão para você adquirir esse estudo bíblico feito com a cara jovem, com texto jovem, com estilo jovem, mas também para mostrar a palavra de Deus. E o nosso guia de estudo, toda semana, a gente está aqui estudando a Bíblia de um guia de estudo que é feito para o mundo inteiro, sabia disso? Tem para os adultos, para as crianças e tem para os jovens. E por isso que o Código Aberto é esse estudo da Bíblia guiado. E o guia está disponível para você participar desse estudo coletivo da palavra de Deus. Também é só você entrar na nossa página do Facebook, curtir lá, compartilhar lá e também participar com a gente junto com esses materiais. O programa de hoje promete uma boa discussão, personagens bíblicos que a gente gosta, todo mundo tem um preferido. E vamos lá ver, Pastor BJ, nosso pastor padrinho do Código Aberto dessa temporada, qual é o teu recadinho pra gente? E aí pessoal, tudo bem? No nosso guia de estudo dessa semana, nós vamos ver um pouquinho sobre a visão que os apóstolos tinham da lei de Deus. Ela descreve, por exemplo, que Paulo disse que a lei de Deus é santa. Pedro alertou seu público quanto ao perigo de um evangelho sem lei. João compreendeu que o amor é a essência da lei. Tiago disse que a fé sem obras é morta. E Judas mostrou que devemos expressar a nossa fé através de uma vida de obediência. Sabe, com exceção de Paulo, todos esses apóstolos tiveram contato muito próximo e direto com Jesus. E se Jesus tivesse ensinado alguma coisa diferente, como por exemplo que a lei foi abolida ou que não precisamos mais guardá-la, sem dúvida nenhuma, esses apóstolos seriam os primeiros a levantarem essa bandeira. Pelo contrário, eles defenderam a lei de amor de Deus e puderam dizer com muita propriedade que eles guardavam e amavam a lei de amor de Deus. Sabe, o que a lei de Deus significa para você? O que você pode dizer que a lei de Deus influencia e o que a lei de Deus é para você e para a sua vida? Reflita nessa resposta enquanto acompanhamos o estudo dessa semana. É isso aí, Pastor BJ, obrigado pelo recadinho. E dessa vez a gente começa falando um pouquinho até sobre liderança. Um dia eu li uma frase que me marcou. Líder, na verdade mesmo, é aquele que sabe fazer discípulos. Líder é aquele que deixa rastros. Líder é aquele que deixa seguidores. Tem muita gente por aí que até lidera alguma situação. Mas você pergunta, e quem ficou depois dele? Ninguém. É um perigo isso, porque tem muitos que são isolados e outros compartilham. E hoje as teorias de liderança apontam para aqueles líderes que fazem discípulos, que compartilham a liderança, que democratizam a gestão. E agora a gente vem para a Bíblia. Jesus tinha ou não tinha discípulos? Tinha ou não tinha seguidores? Ele tinha Claro seguidores. Que tinha, Mora. E ele era Jesus foi um líder tão maravilhoso que a preocupação dele foi formar outros líderes. Porque um líder que não forma novos líderes, ele morre com o seu projeto, com o seu ministério, sim, com o seu sonho. E essa foi a sabedoria de Jesus. E ele treinou os líderes dele ali, no tete-a-tete, na vida prática. Agora, você até pode dizer que tem seguidores, mas aquele seguidor que compartilhou tempo de vida, 1, 2, 3, às vezes 15 anos da relação de um líder com um aprendiz, vamos supor, naturalmente eles acabam pensando parecido, Tati? Ou depois de muitos anos pode dizer assim, eu fiquei sempre com aquele líder, mas penso completamente diferente dele. É impossível, difícil, né? É, porque o verdadeiro líder é aquele que influencia, né? Então, é impossível você conviver tanto tempo com uma pessoa tendo pensamento tão oposto ou ideias tão opostas. Chega num ponto onde se separa. Exatamente. Ou você vai seguir seu caminho, ou o líder ele vai ter o poder de te influenciar a
a seguir o que ele segue. Ele vai te convencer no sentido de mostrar, ó, isso aqui é melhor, então vai por aqui. Então, né, só que a gente precisa pensar que também tem podem ter dois tipos de liderança, né? Aquele que te leva para o caminho que vai te prejudicar e o que te leva para uma coisa que vai ser boa para você. Cristo foi a essência da boa liderança. E né? por isso que estamos esse trimestre inteiro discutindo a lei. Já falamos tanto, querido jovem, para pensar, já passaram 11 semanas juntos. É bastante tempo, né? É uma jornada no Código Aberto na tua vida e você permitindo... Já está dando saudade, Mora? É isso mesmo. E você nos deixando entrar na tua vida para abrir a palavra de Deus, estudar a Bíblia, isso é tão bom. E agora, já falamos sobre leis, sobre graça, sobre o sábado, os 10 mandamentos, já falamos sobre aliança, falamos sobre Jesus, o papel do perdão, falamos sobre criação, falamos sobre o arco-íris, falamos sobre tanta coisa, mas sempre sob um ponto de vista, a lei. E aí vem a razão de estarmos essa semana discutindo, Jefferson, Jesus e aqueles que vieram depois de Jesus. Você crê que aquilo que Jesus ensinou, se foi bem ensinado, foi seguido pelos seus liderados, concorda? Perfeitamente. Jesus ele não ensinou com palavras só, né? Ele viveu. Porque o conceito que a gente tem de discípulo hoje é tipo assim, é o cara que segue, né? Só é seguidor, como diz lá no nosso dicionário. Mas no tempo de Cristo, o discípulo era ser como o mestre, né? Ele tinha que ser como o mestre. Então, se eles foram discípulos de Jesus, aprovados por ele, de fato, eles estavam vivendo como o mestre. Tinha Paulo, que viver. Pedro, Tiago, João e Judas. A lição aqui resume 5 personalidades, entre esses 5, o maior escritor do Novo Testamento, em números de livros, entre esses 5, 2 irmãos de Jesus, pastor Marcelo, entre esses 5, o pescador Pedrão, que tanta gente se identifica com ele, e entre esses 5, João, o apóstolo do amor, que escreveu um dos evangelhos mais lindos da Bíblia. Será que se eles realmente concordavam com Jesus, eles teriam feito igual a Jesus e entenderiam a Bíblia, entenderiam a lei, entenderiam a graça? Pastor Marcelo, um overview sobre esses 5 personagens que seguiram Jesus. Eles também entenderam a lei e a graça? Por que é importante nós entendermos como eles entenderam essa questão? Entendermos como eles entenderam. Por que isso é importante? Porque o processo de discipulado de Jesus foi de convivência. Ele não era um professor ensinando numa sala de aula e todo mundo escrevendo ali o conteúdo programático de uma matéria. Não foi assim. Ele viveu junto com eles e foi o discipulado intenso. Ele comia com eles, eles acordavam com ele, eles viajavam com ele, e eles aprenderam o evangelho da maneira encarnacional. A gente vai viver o negócio. Então, quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, eles eram a referência mais próxima e palpável que a igreja tinha de como Cristo pensava, de como Cristo agia, e as palavras de Cristo, os atos de Cristo, a interpretação de Cristo da lei, eles recebiam dos apóstolos. Então a igreja ela foi montada com base na prática apostólica e nos ensinos dos apóstolos, em como os apóstolos também entenderam aquilo que o Messias, aquilo que Jesus havia deixado. Então, durante o início, enquanto os apóstolos eram vivos, as pessoas ouviam a pregação deles, as pessoas conviviam com eles, e eles também na prática ali da visão, eles reproduziram aquilo que Jesus havia feito com eles, eles viviam com a igreja. Mas à medida que eles foram morrendo, os escritos deles foram ficando. E aqueles que haviam conhecido os apóstolos também relatavam aquilo que eles haviam ensinado. Chega uma época em que os apóstolos já haviam morrido e que você não tinha mais a presença física dos apóstolos. Os apóstolos também eram memória, assim como o Senhor também era memória para a igreja. E durante muito tempo, a igreja tentou tanto permanecer firme na verdade, como também perpetrar mentiras e enganos em nome dos apóstolos. Hoje em dia, existem muitas correntes aí de estudiosos do Novo Testamento que olham para a Bíblia, para os evangelhos como nós temos e para os escritos apostólicos e falam assim, não, isso não representa o cristianismo. Isso é uma visão do cristianismo. O cristianismo mesmo era uma colcha de retalhos. Existem vários evangelhos. Na Bíblia selecionaram 4. E eles pontuam um momento na história, que foi um tal de um concílio chamado Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 da nossa era. Eles escolhem essa data porque nessa data o cristianismo, já como religião oficial do Império Romano, ele senta suas bases por decreto imperial. Então nós cremos assim, creio, tal. Então eles falam que a Bíblia que nós temos, a maneira que nós temos de praticar o cristianismo é o que foi considerado oficial. Mas na verdade ninguém sabe como os cristãos pensavam, eles falam. Ninguém sabe como a igreja entendia aquilo que Jesus ensinou.
Então você tem hoje, por exemplo, evangelhos polêmicos, que foram escritos, na verdade, muito tempo depois da morte de Jesus e também muito tempo depois da morte dos apóstolos, que hoje, através da mídia popular, são colocados em pé de igualdade com o testemunho apostólico que nós temos. Por exemplo, já ouviu falar de Evangelho de Maria Madalena? Evangelho de Tomé? Evangelho de Filipe? Né? São evangelhos de nomes de apóstolos, né? Filipe, Tomé, você tem evangelhos os mais diversos, mas não foram escritos baseados nas memórias deles, porque o nome deles, o comportamento deles, a história deles é importante. Então, por exemplo, quando você fala de Pedro, de Paulo, as pessoas falam assim, Paulo foi quem fundou o cristianismo. Então, o cristianismo que nós conhecemos, ele é uma derivação do pensamento de Paulo, mas na verdade ninguém sabe como os cristãos pensaram. Eles falam assim, por quê? Por causa da polêmica entre a lei e a graça. Então, como a igreja seguiu um entendimento, e nós temos muitos escritos de Paulo, então eles falam assim que pegaram a visão de Paulo, que foi a visão que se popularizou entre os não-judeus, no caso aqui nós, a igreja se tornou uma igreja mais de não-judeus do que de judeus, com o crescimento dela. Então, como Paulo era o apóstolo dos estrangeiros, a visão de Paulo que predominou, e a visão dele não tem nada a ver com a lei. Quando você pega os escritos apostólicos que nós temos, que são escritos verdadeiros, não são escritos pseudo-escritos ali, não são escritos forjados, quando você lê, de fato, você entende o pensamento deles. Então, assim, Pedro, discípulo de Jesus, Paulo, ele não foi apóstolo como os 12, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo. E ele dizia assim, o evangelho que eu prego, eu recebi do próprio Jesus. Jesus tinha um relacionamento com Paulo de ensino. Ele não andou com Cristo aqui na terra, mas Cristo se manifestava a ele e ensinava a Paulo. Então aquilo que ele escreve nas cartas dele é a aplicação prática para as necessidades da igreja do evangelho que ele recebeu da boca do próprio Jesus ressurreto. Então é importante a gente entender isso, porque a gente vê como eles lidaram com essa questão. E a nossa surpresa é que tudo isso que falam sobre os apóstolos e falam sobre o cristianismo cai por terra, porque os ensinos dos apóstolos estão arraigados nas escrituras. Não foram inventados por eles, você vê lá nos profetas, na prática de Jesus, nos ensinos de Jesus, e você vê uma harmonia entre o pensamento final de cada um deles. Cada um tem o seu estilo. Mas Judas e Tiago eram irmãos de Jesus, não foram apóstolos ali. Sabe, não seguiram ali como os outros 12. Você tem João, que você falou, Pedro, eles têm personalidades distintas, histórias diferentes, mas eles convergem numa mesma prática. E a gente vai ver aqui nesse nosso estudo que eles observaram a lei e pela prática deles reproduziram aquilo que Jesus também fez. Só respondam um nome. Entre esses, qual que você gosta? Pedro, João, Paulo, Tiago, Judas? Paulo. Paulo. É complicado, né, escolher um, mas... Qual que vem na tua mente? Vai. Paulo. Eu também, Paulo. Paulo? Eu me identifico com Pedro. Pedro. Percebe porque o povo fala que Paulo fundou o cristianismo? Acabou, né? 3 Paulo, 1 Pedro. Eu sou Pedro, mas também tem João. Porque João eu admiro demais quando eu leio ali o Evangelho. Eu me fascino com, acho que com a melancolia, com a sensibilidade, a musicalidade talvez que João descreve nesse Evangelho tão amorável que é, tão amoroso que é especial ali na Bíblia. Bom, nós vamos voltar no próximo bloco. Não sai daí que a gente vai discutir agora um pouquinho sobre essas personalidades tão diferentes de cada apóstolo, cada discípulo e todos coincidindo na mesma situação, na mesma graça, na mesma aliança, no mesmo sonho de obedecer a Deus, seguir a lei, mas acima de tudo, estarem salvos para o reino de Deus. Já já a gente volta no teu programa, Código Aberto. De volta, segundo bloco, a gente perguntou aqui para cada um, entre esses 5 personagens que mais se identificam, queria ouvir você também, Marcelo e Douglas, Pedro, Paulo, Tiago, Judas, João, o que vocês mais curtem? Eu vou de Paulo também. Vai de Paulo também? Olha aí. Paulo, mas Pedro também me identifico. Também curte Pedro, né? Me identifico bastante. Gente, é claro que não é desrespeitoso dizer curte o apóstolo, mas é só porque cada apóstolo realmente tem a sua característica, tem o seu jeito de ser. Tem um que corta a orelha de um, tem o outro que está nos ombros de Jesus, tem outro que cai do cavalo em Damasco e vive uma vida dramática de conversão como é Paulo, e é um filósofo, é um pregador. Então você percebe que em cada um desses suas nuances particulares, mas a sua coincidência seguindo a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho do teu personagem aí, Paulo, né, Moara? Então,
Eu gosto dele primeiro que ele é polêmico, né? Certo. Às vezes mal interpretado, mas ele se preocupa muito com a salvação do outro. Ele está focado nas pessoas. Ele seguia a Bíblia também? Seguia a Bíblia. Seguia os mandamentos? Ele nunca negociou princípios. Foi o que a gente discutiu algumas lições atrás. Ele não negociava princípios, mas ele estava preocupado em levar a mensagem da salvação e do caminho a seguir de uma forma acessível para todos. Ele queria comunicar de uma forma entendível, não sei como posso dizer. Compreensível. Inteligível, sim. compreensível. Então, isso que mais me fascina nele. Ele está muito preocupado com o entendimento do outro, não só com o dele. Não tem ego ali. É interessante que Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 foram deles. Então, Paulo realmente é um grande escritor da Palavra de Deus, um dos maiores em número de livros na Bíblia. E aí você precisa entender que Paulo também concordava, e basicamente em muitas das suas epístolas estão baseadas as doutrinas que nós temos de lei, graça, etc. Para você, Jefferson, Paulo seguiu a lei? De fato, de fato. E eu admiro muito, porque a forma que ele expõe ali, né, o Evangelho de Cristo, o que Cristo fez, a obra salvadora, a graça e a lei, eu acho que é uma bênção para nossas vidas. Queremos dar glória a Deus por ter usado Paulo assim. E agora, pastorzão, me dá a impressão, rapidamente, Paulo também tem um agravante para a vida dele. Ele fez parte do Sinédrio. Nós discutimos em outras semanas aqueles gigantinhos, a visão macro de liderança numa visão micro de interpretação bíblica. Paulo fez parte desse grupo. Talvez Paulo, na velha escola, foi um dos que se agarrava à letra da lei. Deve ter sido uma mudança radical, para dizer assim, Paulo, mesmo homem que estava ali medindo as pessoas pela letra da lei, dizer: salvo estou em Cristo Jesus, né? Não foi um choque. Quando Paulo descreve a conversão dele, ele usa várias figuras de linguagem. Ele chega a descrever em alguns momentos nas cartas dele, a conversão dele como uma ressurreição. Aquele que das trevas fez com que resplandecesse a luz, ele descreve a conversão dele como uma criação, uma nova criação. Em mim aconteceu o Gênesis. Ele fala assim. Ele descreve a conversão dele como um aborto, um parto forçado. Ele usa no grego a expressão ektrauma. Eu sou nascido fora do tempo. Ele fala assim, todo aquele sofrimento, um parto de fórceps, entende? Uma coisa assim, ele me arrancou assim, foi uma violência. Eu estou me lembrando que Paulo segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Então Paulo disse assim, tem que matar mesmo porque ele não obedece à lei que nós obedecemos. Exatamente. Então, ele sentia o gosto do sangue na boca e pelo nome zelo, da lei. Pelo zelo. Ele era pelo extremamente zelo. zeloso Tá. e fundamentalista ao máximo, a ponto de, em nome daquilo que ele considerava o certo, a verdade, a defesa da lei, da palavra de Deus, ele era capaz de prender e de condenar a morte a pessoas. dizer que nos dias de hoje Paulo poderia ser um daqueles extremistas que é capaz de matar, soltar uma bomba pelo nome daquela crença que ele tinha. Exatamente, é aquele que prende, aquele que leva e que condena a morte com prazer, porque ali está fazendo a vontade de Deus. Só que quando ele viu Estevão morrer, a postura de Estevão diante da morte, o testemunho dele foi tão impactante que naquele momento ele levantou uma interrogação no coração dele a respeito das convicções dele. E ele tentou abafar aquilo de que maneira? Se tornando cada vez mais violento, agressivo em relação àquele novo pensamento. Como se fosse uma luta com ele mesmo. Ele quis exatamente abafar aquilo que dentro dele era a tempestade. Então ele se lança na caça a todos os seguidores de Jesus, quando ele encontra Jesus no meio do caminho. E aí ele fala assim, é duro para você, Paulo, se voltar contra os aguilhões. Quando você vê isso, arrepia, você lê Filipenses, você lê Coríntios, você lê Romanos, você lê Gálatas. Eu recomendo a você, jovem, não é só o programa Código Aberto, faça da Bíblia o teu livro predileto. Você leia, saiba que por trás de cada texto bíblico tem um ser humano, um homem que viveu uma experiência, assim como Paulo. E é importante para o jovem se empolgar, ler Romanos, leia lá essas epístolas e entenda quem foi Saulo, para ler como é que alguém como Paulo pode escrever isso. Quanto mais o contraste, quanto maior é o contraste, pastor, mais incrível é esse beijo de graça. E a paixão de Paulo por Jesus é uma coisa impressionante. Aquele que ele tanto perseguiu, ele fala assim, eu não tenho a minha vida como em conta, o viver para mim é Cristo, ele fala. Eu vivo para Ele. Aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que ele fala. E eu já tive a oportunidade de andar por alguns caminhos de Paulo. E pela Turquia hoje moderna, quando você anda, você vê aqueles campos assim. E existe uma cordilheira grande chamada Montanhas Taurus. Cordilheira gigante, imensa. O homem encara aquilo e atravessa aquele negócio a pé para poder levar o evangelho às pessoas. Sabe o que é isso?
Hoje em dia as pessoas procuram pregar pensando no benefício próprio. Quer dizer, o que eu ganho? Quais são os meus benefícios? Quais são qual é o conforto que eu terei? Ah, não, isso aqui não mereço estar em tal lugar. Não, eu prefiro ir nesse lugar. Aqui para mim é mais confortável. Aqui eu posso viver melhor. O homem, ele sai apaixonadamente encarando a morte em todo lugar que ele ia para poder pregar a palavra de Jesus. Isso e ele fala, a minha vida não Isso. tem valor. Eu vivo é para o Filho de Deus. Deixa eu ouvir o Douglas. Saía sem a certeza de que voltaria. Douglas, que falou de Paulo também. Douglas, diz pra gente, é um impacto para você saber dessa conversão, transformação, e que o apóstolo Paulo também seguiu essa lei, essa Bíblia, essa palavra, mas também essa graça libertadora, né? Ver essa diferença extrema de um lado para o outro, assim, né? Que realmente foi de um extremo ao outro, né? Isso é que é impressionante, assim. Eu acho que por isso tem um impacto até maior, assim, e acho que até conforta um pouco a gente também de que a gente consegue mudar o que a gente é, entendeu? Se a gente deixar que Cristo faça uma transformação na gente, né? Eu acho que, assim, qualquer um pode conseguir mudar e mudar completamente sua perspectiva, sua visão de mundo, né? Se você deixar Deus entrar em você, acho que você muda totalmente a sua visão de mundo, a sua perspectiva muda totalmente, e acho que foi isso que aconteceu com Paulo. Com né? certeza. Bom, Paulo daria uma lição inteira, uma temporada inteira só para falar de Paulo. Vamos para o próximo, Pedro. Agora Pedro, tá aí a Tati, esse sorriso de sanguínea, né, Tati? Pedro, aquele homem que às vezes os hormônios, as emoções tomam conta e ele corta uma orelha, ele diz, Senhor, eu vou andar sobre as águas, e ao mesmo tempo ele nega Jesus, e ele é essa convulsão de sentimentos sinceros e emocionantes de uma vida de montanha-russa do grande Pedro. Como é que você encara a obediência de Pedro seguindo os mandamentos tão apresentados na palavra de Deus, né? O guia até fala assim que Pedro, ele esteve com Jesus em momentos cruciais da vida de Jesus, né? Desde que ele foi chamado, ele foi um dos primeiros a ser chamado, né, para ser apóstolo ali, para estar junto, e participou de momentos importantes. Então, se Cristo tivesse abolido a lei, Pedro saberia, né? A lição fala, Pedro saberia. E o que a gente vê descrito? Que ele foi fiel no seguir os caminhos da lei, né? Por quê? Porque, como nós já comentamos aqui, Cristo foi, quando veio à Terra, ele foi a personificação da lei. Então, ele entendeu que aquilo era bom para a vida dele, ele deixou Cristo habitar na vida dele, e ele foi fiel. E eu me identifico e me encanto com a vida de Pedro, porque é exatamente por isso, por causa desse temperamento, e ele, em nome também, muitas vezes, da fidelidade dele a Cristo, ele teve atitudes impensadas, muitas vezes inconsequentes, mas a graça nunca deixou de habitar na vida dele através de Cristo. O perdão, sempre Cristo estava ali, dando a mão, com aquele olhar de graça, de perdão. Então eu falo, poxa vida, Senhor, obrigado, porque, nossa, é difícil para mim vencer algumas questões do meu temperamento, mas obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça. É o Pedro. É o Pedro. É a obediência, a graça. E João. João também. Esse eu tenho uma particular admiração, porque João, ele é, eu acho que o apóstolo, o discípulo dos mais sensíveis, dos músicos. Esse é aquele que ficava no peito de Jesus, e você vê que ele acompanha, tanto é que ele dura mais, ele vive mais, vai sozinho para uma ilha, e lá ele escreve esse evangelho como se fosse assim aquela saudade, né? aquele flashback de tudo que ele viveu com Jesus, e agora escrevendo um dos evangelhos mais lindos, e que eu amo ler, a maneira como ele narra aqueles 7 milagres. Mas o João também, o discípulo, um apóstolo, que seguiu os mandamentos de Deus, que aceitou e que conviveu com isso, e ao mesmo tempo passou para as suas futuras gerações essa obediência à lei. Concorda, Moara? Concordo. A lição, eu acho que resume muito bem aqui nesse versinho da segunda carta de João, que é no versículo 6, né, que só é um capítulo. Posso ler? Claro! Esse amor quer dizer isso, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Ele demonstra de uma forma muito clara aquela raiz que a gente
discutiu algumas lições atrás. Tudo vem dessa raiz, que é amor, porque Deus é amor. Mas isso não significa que a gente não tem que cumprir esses mandamentos, porque esses mandamentos vieram do amor. Então, eu acho fantástico essa compreensão dele e ajuda a gente a colocar a lei em prática de uma forma muito atual. João não era o filho do Trovão? Era o temperamento filho do dele Trovão. não é fácil, Interessante, não. sabe? Porque eu estava lembrando disso você agora. tava falando- Eu romantizei você aqui o tava João falando desse lado músico. aqui, E eu aqui tava eu pensando, pensando mas aqui, exatamente. também João tem um lado daquele momento, né, Marcelo? Ele pode estar cantando, toda sensível, musical, mas quando a gente é envolvido por emoções e paixões fortes, o nervosismo vem. E esse era o João. E esse mesmo João conviveu com essa transformação também forte na vida dele para se transformar no discípulo do amor, né? Com certeza. Cada discípulo, como você falou, tem uma particularidade. É muito bonito quando a gente se enxerga, né, na palavra. Cada um deles fala para a gente de uma forma diferente. E João, como a Moara leu ali na Bíblia, ele fala especificamente e bastante sobre o amor. E em Efésios, que Paulo escreve, ele fala lá que, né, a gente não merece, a gente é salvo pela graça, isso não vem da gente, é dom de Deus, mas a gente tem uma missão aqui na Terra, né? A continuação desse verso é isso, a gente tem uma missão aqui na Terra, Deus nos escolheu para vivermos esse amor, e aí João continua nos outros livros que ele escreve falando especificamente sobre vivermos o amor, fala Faz a bastante para diferença mim, na vida, né? bastante para mim. Pastor Marcelo, temos só 2 minutos e meio para o intervalo, mas eu queria fechar esses personagens para no último bloco falarmos da aplicação para os tempos de hoje. Ainda tem Tiago e Judas. Jesus teve um irmão chamado Judas. Ninguém falou deles aqui, Vamos né? lá, né? A gente fala de Pedro, Tiago, a gente Agora, fala melhor, Judas. de Pedro, de Paulo e de João. João, sim. E o Judas e o Tiago, né? São duas personalidades interessantes, porque eles eram irmãos de Jesus. Na verdade, eles eram irmãos de criação ali de Jesus, né? E eles cresceram ali junto com Jesus, eles viveram com ele. E o Evangelho de João, que fala um pouquinho mais dessa vida familiar que Jesus teve, diz que os irmãos não criam nele. A vida familiar dele, de Jesus, não foi uma vida familiar boa, tranquila. Não era aquela família, sabe? Como Família José com italiana, uma capa domingão, colorida, todo né? mundo, aquela coisa. Eles tinham suas Ele era um profundas incômodo, diferenças. Jesus, né? Era. O comportamento dele nunca foi compreendido pelos irmãos. E eles não criam nele. Mas a partir do momento que ele morre, ressuscita e se manifesta como Senhor vivo, eles têm uma mudança, uma transformação. E eles se destacam como líderes da igreja. O Tiago, ele foi o principal líder da igreja de Jerusalém. Olha Tiago era líder da igreja de Jerusalém. E Tiago é considerado o justo. Tiago o justo. E a personalidade dele é tão impactante que Flávio Josefo, que é um historiador do 1º século, ele é judeu, ele viveu nesse mesmo período dos apóstolos ali em Jerusalém, conheceu a história toda, participou da guerra, da destruição de Jerusalém no ano 70, ele viu aquilo tudo, ele escreveu o testemunho dele sobre os acontecimentos daquele período. E ele menciona um pouco sobre a vida de Jerusalém, a história da cidade. Ele menciona mais Tiago que o próprio Jesus. Olha aí. Isso que é interessante. E quando ele fala de Jesus, em alguns momentos dos escritos dele, ele vincula Jesus a Tiago. Jesus, o irmão de Tiago. Ele fala assim, Tiago, o irmão de Jesus. Ele fala assim, Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Ele fala, então ele sempre casa os dois ali. Tem um testemunho de Flávio, que é chamado de testemunho flaviano, o nome que eles dão, que ele fala sobre Cristo. Há muitas discussões sobre isso. Mas uma afirmação clara que ninguém discute é essa. Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Recentemente, no ano 2002, 2003, veio à tona, na mídia internacional, um ossuário, uma caixa de ossuário, e o pastor Rodrigo poderia falar disso melhor que eu agora no programa dele, né? Assista o programa O Evidências, né? né? Mas falando um pouquinho de arqueologia aqui, houve até muita discussão a respeito desse ossuário, até que foi agora, no ano passado, determinado de fato como um elemento arqueológico autêntico. Uma caixa de pedra onde se colocava os ossos dos mortos. E nessa caixa de pedra está escrito assim, Yaakov bar Yosef, Ahui de Yeshua, em aramaico, que significa Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Olha isso. Sabe? Eles encontraram o ossuário de Tiago. E não é muito comum você colocar no nome oficial de alguém o nome do irmão, a não ser que esse irmão seja uma personalidade. Muito importante. Então ele viveu em Jerusalém, Tiago. Ele é o líder da igreja. Quando há o concílio em Jerusalém, a discussão sobre como é o procedimento da lei, como aplicar a lei para os gentios, para os estrangeiros, Pedro fala, Paulo fala, aquela discussão. Mas quando o Tiagão levanta e diz,
todo mundo abaixa e respeita ele. É o irmão de porque Cristo, ele era cara. uma figura de autoridade. Então, o primeiro principal líder da igreja, ao contrário do que muitos pensam, não foi Pedro. Foi Tiago, irmão de Jesus. E qual era a visão de Tiago sobre a lei? A visão de Tiago, ele fala, a lei é a lei da liberdade. É assim que ele fala. Então, na prática dele, na prática da vida cristã, ele era um cumpridor exímio da lei. Tanto é que Lutero achava a carta de Tiago uma carta muito judaizante, porque ele era tão fiel ali no cumprimento da lei. Entende? Então, essa questão, quando você começa a analisar a vida dos apóstolos, e principalmente Tiago e Judas, que viveram também junto com Cristo, você começa a perceber que nunca eles foram contrários à lei. Ok. Judas, o irmão de Jesus, Eu ia te perguntar tinha agora. um irmão chamado minuto, Judas. mas fala Para de terminar Judas. aqui Tá. a respeito de Judas, você não tem muita informação histórica dele. Você não compreende muito, mas uma coisa interessante. A carta de Judas, quando você lê, ela parece muito com a segunda carta de Pedro. Então tem muitas coisas em Judas que ele repete aquilo que Pedro fala. Então ele tinha contato com Pedro. Você entende? Ele era um dos líderes, era irmão de Jesus, mas ele tinha contato com Pedro, com todos aqueles, e reproduz muito do ensinamento também de Pedro na carta dele. E ele fala a respeito da lei. Todos eles falam a respeito de como viver, o procedimento dele. Então ele cita exemplos do Antigo Testamento de procedimento de fidelidade, ele cita o resultado na vida daqueles que não submetem à justiça de Deus. Então ele tem esse conceito da lei prática de maneira muito clara. Pedro também, no caso ali de Cornélio, ali do centurião, ele não quer comer aquilo que não pode. Eles eram todos praticantes, eles eram judeus, é isso que a gente não entende. Foi uma quebra neles. Eles eram também, judeus. Né? Então Tiago, cumpridor da lei, Judas, cumpridor da lei, Pedro, cumpridor da lei, e Paulo, com toda a polêmica, ele queria cumprir a lei do jeito certo e não do jeito errado, por isso ele fala da graça. Então, pelo exemplo apostólico, ninguém pode falar que não se deve seguir a lei. Não tenha dúvida, jovem, que esses 5 personagens, representando todos os demais heróis da Bíblia, esses apóstolos, também concordavam com o que nós estamos falando esse trimestre inteiro para você. A lei, a graça, Jesus, salvação e a eternidade. Rápido intervalo, o melhor ainda está para vir, que é música do Douglas e Marcelli e a nossa aplicação para a tua vida desses 5 personagens bíblicos que também criam naquilo que nós estamos crendo. Já já a gente volta. Terceiro e último bloco, entusiasmo máximo aqui do grupo do Código Aberto, e é bom demais ter você com a gente. Começamos falando de liderança, líder faz seguidores e verdadeiros seguidores seguem o exemplo do líder. Por isso a gente tem na Bíblia Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, irmão de Jesus, todos eles continuando com os ensinos de Cristo e obedecendo aos ensinos de Jesus. Vamos dar uma paradinha por aqui para ter aquele momento de beiradinha de céu através do louvor da música. Douglas e Marcelli, o que é que vocês vão cantar? Por quê? E podem louvar a Jesus aqui no Código Aberto. A gente vai cantar uma música muito especial para a gente, se chama Suficiente, foi composta pelo Tiago Arraes e fala sobre a suficiência do amor de Cristo e o que esse amor pode mudar em mim, né? Então, Amém. fala por si só. Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. por mais que eu tenha
pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz, no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Por mais que espere em ti, eu me esqueço. Por mais que eu fale de ti, eu não mereço. Por mais que eu sinta a tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Amém, que bom, né? Ver um casal junto louvando a Deus e cantando músicas com letras tão profundas. Esse é o Código Aberto, querido jovem. Não diga que é um programa superficial. A gente descontrai, falamos do nosso jeito para o teu jeito de ser. Mas nós aqui garantimos, nos aprofundamos na verdade. Deixamos o achismo de lado para confirmar a palavra de Deus perante você, que está tendo a oportunidade de conhecer esse amor fantástico de Jesus. Falamos de Pedro, de Paulo, de João, Tiago, Judas. E aí, o que isso vale para a gente hoje? É para o jovem agora, para você aqui em 2014. Olha, o que eu tirei para a minha vida dessa lição é o seguinte, que quando a gente não negocia os princípios, mesmo que de perspectivas diferentes, de formas de abordar diferentes, a gente aponta para o mesmo Senhor e Salvador, que é Jesus. Às vezes a gente tem essa dificuldade na igreja mesmo, né? Mas se a gente está em volta do mesmo núcleo, que é Cristo, essas diferenças ficam de lado e a gente fica claro na nossa vida e na nossa forma de agir que a gente está
indo para o mesmo caminho, que é o caminho de Cristo, o caminho que ele aponta. E isso na vida, na igreja principalmente, é muito importante. Pastor. Esses homens, eles reproduziram na vida deles, do jeito deles, aquilo que eles haviam recebido com Jesus e viram Jesus vivendo. E eles mostram para a gente, e Tiago escreve isso na carta dele, quando ele fala que religião não é só uma atividade intelectual, não é uma coisa mística, sem palpabilidade na vida diária. Ele fala, a verdadeira religião é essa, que vocês façam isso, aquilo, cuidem dos órfãos, das viúvas, façam bem. Porque eles viviam a prática do negócio. Então, Paulo mesmo escreve as cartas dele, ele fala muito sobre teologia, sempre no contexto dos problemas que as igrejas para as quais ele escrevia viviam. Mas ele sempre termina as cartas dele com uma coisa prática. Ele fala aquele conteúdo da palavra e depois ele fala, agora que vocês sabem assim, maridos, tratem suas mulheres desse jeito, filhos, obedeçam seus pais, você que é senhor, cuide bem, trate bem do seu servo, você que é servo, obedeça ao seu senhor. Então, o evangelho, a lei, a graça, ela é encarnada de maneira prática no dia a dia. Você está ouvindo a gente aqui, você está participando dos debates, você tem a sua opinião, dá a sua opinião nas redes sociais, você comenta às vezes, concorda com o que a gente fala, às vezes discorda. O importante é tudo aquilo que você está aprendendo se transformar em coisas práticas na sua vida. Não adianta você concordar e falar assim, eu gostei daquilo que o pastor Marcelo falou, gostei daquilo que o Adailson falou, eu gosto de ouvir as músicas do Jefferson, gosto de ouvir os comentários dele, da Tati, da Moara, gosto das músicas de todo mundo, mas fica só aquela coisa, é só um entretenimento seu de sábado, código aberto. Não é essa a nossa intenção, é você aprender o conteúdo de vida e isso mudar a sua prática. Não adianta você ser membro de uma igreja, não adianta você seguir um caminho religioso, não adianta você olhar para você e falar assim, olha, eu sou, aí você coloca, eu sou adventista, ou eu sou batista, ou eu sou metodista, católico, assembleia, não sei qual é a sua denominação. Ou então, eu nem tenho religião, você pode falar assim. Tudo bem, mas o importante é você, na sua vida, viver com qualidade aquilo que o Evangelho ensina. Então não adianta você colocar um título para você e não reproduzir na vida Jesus. E Paulo resume tudo isso numa frase. Ele fala, sede meus imitadores. Fala, pô, mas esse cara era metido mesmo, era um cara arrogante, né? Ele fala, façam tudo o que eu faço. Ele fala, por quê? Porque eu sou imitador de Jesus. Esse é um apóstolo, e você pode viver essa vida apostólica, entre aspas, né? Reproduzindo Jesus na sua vida todo dia. O amor dele é suficiente. Como nós ouvimos aqui agora, Dudu e a Marcele cantando, é suficiente para fazer você viver isso. É possível viver assim. Valeu, pastor Jefferson. De maneira prática na tua vida, o exemplo dos apóstolos sob o exemplo de Jesus. E aí? O exemplo deles, como nós citamos, quem eles eram antes, né? Pedro, Paulo, eles eram antônimos do que era a lei e do que era Jesus, mas quando encontraram Jesus, viraram sinônimos dele. Bonito. Viraram iguais, como ele. Olha aí. Se pude fazer isso neles, pode fazer em mim também. Amém. Amém. O que eu tiro para mim é a questão de que Jesus não pediu que eles mudassem o temperamento que eles tinham, a forma como eles agiam, para que eles seguissem a Cristo. Jesus os aceitou do jeito que eles eram. Então, muitas vezes a gente fica preocupado assim, não, isso é muito difícil para mim, porque o meu jeito de ser, eu nunca vou conseguir mudar, isso não vai dar certo para a minha vida, não vou conseguir. Não sou eu. Não sou eu. É a graça dele que me cobre e me faz ser capaz de ser diferente. Então, é isso que eu tiro de prático para hoje, para mim. Eu posso ficar mais tranquila, que eu não preciso pensar em mudar a Tatiana que fala antes de pensar, a Tatiana explosiva, a Tatiana que fala mais que a boca e tudo mais. Eu posso ir do jeito que eu estou. E ele vai me lapidar, e ele vai me burilar, porque ele me aceita do jeito que eu sou. Uma lição prática para você seguir, eu deixo para você um texto bíblico do grande Pedro, que diz na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Há poder em Deus, jovem, para você ter uma semana extraordinária. E eu aproveito para usar o texto que eu gosto de pegar sempre desse livro, Mensagens aos Jovens, exclusivo para a nossa juventude, escrito por Ellen White, onde ela diz na página 197, vão, jovens,
homens, mulheres, garotos e garotas e crianças ao trabalho em nome de Jesus. Eu desafio você, jovem, no final dessa lição, já estamos na 11ª semana. Passou rápido, só faltam mais 2 para acabar a nossa temporada. E eu te pergunto, o que é que o Código Aberto tem frutificado na tua vida? O que é que tem sido feito para você como prática? Assistir a Novo Tempo. Não adianta assistir esse programa e agora acabou o sábado à tarde, você vai para o pôr do sol e a semana começa do jeito que a outra aconteceu. Não, jovem. Você foi feito para o céu, você é herdeiro desse céu, você tem um DNA voltado para o céu, mesmo com esse pecado, mesmo com a nossa natureza, nós estamos provando para você que a lei não é para pesar, que a obediência não é para você ser torturado, mas é para você ser livre, como a Moara, como o pastor Marcelo, como Douglas e Marcele, como Jefferson, como a Tati, como eu, a gente está aqui para te dizer, seja um jovem extraordinário, aqui no Código Aberto, que é o nosso jeito extraordinário de estudar a palavra de Deus. Dá para ser forte, dá para ser firme, dá para chegar lá. Vão jovens ao trabalho e que a semana seja fantástica. Até o próximo sábado, quando a gente se encontra de novo aqui, às 3 horas, não esqueça, no seu programa Código Aberto, nosso jeito diferente de estudar a palavra de Deus. Até lá.